Crianças, nós vamos agora fazer uma experiência de ciências. Problema dos 5 quadrados. E vocês têm alguma coisa em cima da mesa. Vamos dar uma olhadinha do que é? Então tem um suporte, tem uns que são menores, mas não tem problema, tá? Suporte. E eu tenho algumas placas. Um quadrado que não tem nada. Um quadrado que tem 2 arruelas. Tenho esta placa aqui, que tem 2 arruelas nessa posição. Um outro quadrado que só tem uma arruela. E essa outra? 3 arruelas. Todo mundo observou? Todos os grupos têm o mesmo material em cima da mesa? Tem. Então e agora? O que a gente vai fazer? Eu vou passar para vocês um problema para vocês resolverem. Então essa é a pergunta. Como fazer para colocar um quadrado de cada vez sobre a base sem deixar cair? Todos do grupo têm que tentar. Pode começar. Não precisa tirar essa, não? Uma de cada vez? Ah, entendi. A gente tenta colocar uma depois da outra. Então essa já foi. Essa já é mais difícil. Ai, tá mais difícil, né? Ai, deixou. Como vai equilibrar isso daqui, sendo que o peso tá aqui, aqui não tem peso nenhum? Mais peso pra cá e menos peso pra cá, entendeu? Com este problema, as crianças podem tomar consciência da relação entre as massas e as distâncias a que são colocadas do ponto de apoio. Percebem que um corpo com uma massa menor pode contrabalançar outro de massa maior, se colocado mais próximo do ponto de equilíbrio. Agora vai dar. Eu sei porque ele está ficando assim, Carol, porque cada um tem um peso. E o peso dele, que é o peso dele. Ah, você descobriu que é o peso dele. Então, o que você fez? Se você deixar ele muito aonde? Muito pra cá. Muito pra cá, ele fica virado meio assim. Por causa do peso. O professor passa pelos grupos, verificando se o problema proposto foi compreendido. Sua presença é provocadora da verbalização das soluções encontradas pelos alunos. Essa Lisa, ela equilibra mais, porque ela não tem nenhum pino para atrapalhar, né? Então se eu colocasse no meio, o meio é mais ou menos aqui, ó. Aqui ia tomar. Esse aqui não tem o mesmo peso que esse. Mas se eu colocar
isso mais próximo daqui, o peso não conta só o peso disso, conta o peso do quadrado. Depois de equilibrar cada placa separadamente, os alunos devem equilibrar todas de uma só vez. Já sei. Deixar o peso Freud, um pouco de peso. Vamos esse daqui, ó, que é uma ponta e outra ponta. Primeiro vamos pôr o primeiro aqui, ó, não tem nada. Tem que colocar primeiro essa que fica reta. Solta. Agora pega essa e coloca pra esse lado. Coloca pra esse lado. Segura embaixo. Depois o professor Rosé explicar por quê. Solta. Aê! Colocou. Foi uma estrela. Então agora que a gente já conseguiu resolver o que a gente tinha como problema, que era equilibrar 5 placas em cima do suporte, então nós vamos saber como foi. Nós vamos fazer um círculo para discutirmos o que vocês observaram, qual a conclusão que vocês chegaram. Como que vocês conseguiram equilibrar as placas lá no suporte? Aquele que tem dois, um de um lado e um do outro, ele dá pra equilibrar ele direitinho por causa que tem peso dos dois lados, aí ele fica reto. Aí você põe no meio, aí ele fica reto. O meio, então, é o lugar certo que dá o equilíbrio. Tá. E quando você colocou aquela placa que tem 3 ruelas de um lado só, como você fez? Foi o mais difícil. Por quê? Por causa que do outro lado estava mais pesado e do outro estava menos pesado. Coloquei o lado das 3 ruelas mais perto do suporte, mais pra cá, aí equilíbrio. Então você colocou o suporte bem próximo das arruelas. A gente primeiro estava colocando no meio, daí não dava porque ficava um lado mais pesado do que o outro. Daí a gente colocou mais para perto do peso, daí pegou mais ou menos o mesmo peso e daí conseguiu ficar equilibrado. Em cada quadrado tem os pesos, né? Precisa de uma certa posição colocar o quadrado com os pesos. Aí a gente pôs em uma certa posição e conseguiu. Uma hora mais perto, outra hora mais longe, outra hora no meio. Tem que pôr a placa de 3 no meio, senão ela cai. Quero saber se vocês concordam ou não com o que ele está falando. Não, eu não concordo, porque se eu colocar o suporte no lugar que tá sem peso, vai ficar muito leve, então vai cair. Tem que colocar um pouco mais pro lado onde está o peso. Mais próximo do peso, para poder equilibrar. Porque se, ó, William, você está escutando o que a Yasmin está falando? Ela está falando exatamente o contrário que você falou. Tem que pôr ele perto dos pesos para quando for equilibrar, o que não tem nada fica com mais espaço para poder ficar do mesmo tamanho. E se você colocar próximo do peso, daí o outro lado vai ficar maior e vai ficar mais pesado. Os dois lados estão ganhando o mesmo peso, por isso que você consegue equilibrar a placa. É porque quando coloca do outro lado sem ser o lado que tem peso, o peso vai puxando a placa para baixo. E quando coloca o suporte mais pro lado do peso, o outro lado leve fica maior e fica mais pesado. Daí os dois ficam igual. Bom, classe, eu acho que agora o Rodrigo já está dando por quê. Por que conseguir desse jeito? Então agora nós vamos dar a explicação. Porque se você colocar ele muito pra lá, daí fica muito pesado o outro lado. Você tem que colocar mais perto dele, pro outro lado poder ter mais espaço para poder pegar o mesmo peso do que o outro. A gente não podia contar só o peso dos pinos, mas a gente também tinha que contar o peso do quadrado.
Tem peças que se a gente colocar no meio certo, cai, porque os pinos estão só de um lado. Mas tem outras que a gente pode colocar no meio, porque tá tudo igual. Porque se a gente coloca dois aqui e um ali, ela tomba. Se a gente coloca os dois aqui, dois ali, fica normal. Sabe por quê? Por causa que os pesos são iguais. E quando os pesos são iguais, se colocar no meio, eles não caem, fica igualzinho e fica bem reto. Agora, se colocar do lado, eles caem, por causa que um peso fica maior do que o outro. Se a gente coloca 3 de um lado e 2 do outro, a gente tem que segurar, porque o 3, ele tá pesando mais do que o 2. Aí se a gente colocar mais um no do 2, fica o mesmo peso. Mas aí a gente pode agora estar passando do nosso dia a dia. A ciência, a matemática, tem muita coisa que faz parte do nosso dia a dia. Nós falamos de peso, nós falamos de espaço. Então, o que lembra vocês? Professor, o quadrado parece aquele negócio lá de raio-x. Aquele ferrinho parece um microfone. Então, mas aí você está falando do material, né? Um só. Eu quero tudo. Eu acho que parece uma mesa, que o suporte é o pezinho da mesa e o quadrado é onde põe as coisas na mesa. A tentativa de equilibrar, a descoberta que tem os pesos, é o que você fez para equilibrar. Parece um sorvete de casquinha que a gente tem que segurar. Parece com um brinquedo no Play Center. Gangorra. Gangorra, muito bem. Por que a gangorra? Tem que ter 2 pessoas, uma de cada lado. Parece com uma balança que tem no sacolão perto da minha casa. Olha que interessante. Por que você lembrou a balança? Por causa que tem um negócio assim embaixo da balança, aí tem um negócio quadrado assim, que tem uma divisão assim no meio e põe as compras uma de cada lado. Muito bem. Então, nós vimos o material, a professora explicou o que deveria ser feito, né? Vocês conseguiram fazer, contamos como foi, dizemos o porquê. Então está faltando uma coisa muito importante para a gente terminar nosso trabalho, que seria escrever. Então nós vamos fazer um registro e nós vamos fazer isso usando o desenho e a escrita. O Danilo roubou pão na casa do João. O Danilo roubou pão na casa do João. Você, eu não. O gol. O problema dos 5 quadrados é uma questão de equilíbrio. A professora explicou sobre os materiais que tinha em cima da mesa. Tinha 5 quadrados, um não tinha nenhuma arruela. 2 quadrados tinha 2 ruelas, um quadrado tinha uma ruela e o último tinha 3 ruelas. Nós equilibramos uma de cada vez. Cada integrante do grupo equilibrava as 5 placas. O quadrado sem nenhuma arruela tem que ser colocado bem no meio do suporte, porque todos os lados têm o mesmo peso. O quadrado com 3 arruelas é também fácil. Precisamos colocar a parte do quadrado que tem as 3 arruelas mais perto do suporte. Porque se você colocar o suporte longe das arruelas, o quadrado poderá cair. Eu cheguei à conclusão que os 2 lados têm que ter a mesma quantidade de arruelas. E também com os brinquedos, tipo a gangorra. E foi assim a experiência. Sabe, eu achei essa experiência legal.